Uma jovem virgem decide trabalhar como faxineira por um dia para ajudar sua tia em um hotel de luxo. Mas ao ser confundida com uma hóspede por um milionário, ela passa por uma humilhação inesperada. O milionário, ao perceber o erro e entender sua verdadeira história, toma uma atitude que a surpreende profundamente. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. O sol do final da tarde projetava longas sombras pelo campus da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, enquanto Juliana Santos corria apressada em direção à biblioteca, seus braços cheios de livros didáticos. Aos 22 anos, Juliana incorporava a determinação. Seu cabelo castanho estava preso em um rabo de cavalo prático, revelando olhos cor de avelã inteligentes que raramente deixavam passar um detalhe. Filha de uma professora e de um mecânico de uma pequena cidade do interior de São Paulo, Juliana havia lutado por cada oportunidade que conquistou. Esta noite era crucial. Ela precisava completar sua sessão de estudos para o prestigiado exame da Bolsa Médica Monteiro, que aconteceria em 3 dias. Esta bolsa representava tudo pelo que ela vinha trabalhando: financiamento integral durante a faculdade de medicina, liberdade das esmagadoras dívidas estudantis e a oportunidade de se tornar a médica que sonhava ser desde a infância. Assim que se acomodou em seu lugar favorito para estudar, seu celular vibrou. Ver o nome de sua tia Luísa na tela a fez sorrir. Luísa tinha sido mais como uma segunda mãe do que uma tia, especialmente depois que os pais de Juliana se divorciaram quando ela tinha 12 anos. Oi, tia Lu. Não posso falar muito. Estou na biblioteca e... Juliana, querida, eu não ligaria se não fosse importante. A voz de Luísa soava tensa, quase chorosa. Eu caí nas escadas do Hotel Palácio. Meu tornozelo está inchado como um balão. O médico diz que é uma torção grave. Não posso andar sobre ele por pelo menos 1 semana. O estômago de Juliana se contraiu. Isso é terrível. Você precisa que eu vá até aí? Eu poderia levar algum jantar e... Não, querida, não. É por isso que estou ligando. Luísa fez uma pausa, sua respiração audível pelo telefone. Preciso te pedir algo e me mata fazer isso, especialmente agora com seu grande exame chegando. Juliana fechou os olhos, já antecipando o que estava por vir. Meu turno começa em 2 horas no palácio. Se eu não aparecer, é isso. Eles vão me demitir. Você sabe como o Sr. Peixoto é rigoroso com presença. Este emprego é tudo que tenho desde que seu tio foi embora. Juliana olhou para seus materiais de estudo cuidadosamente organizados, as anotações codificadas por cores, que ela havia preparado ao longo de meses. O comitê da Bolsa Monteiro aceitava apenas 5 alunos por ano. Todo o seu futuro dependia deste exame. Você poderia, só por esta noite, cobrir meu turno? São apenas 8 horas, das 20 horas às 4 horas. Você só precisaria limpar as suítes executivas nos andares 15 ao 17. A voz de Luísa falhou. Eu não pediria se tivesse outra pessoa, Juliana. Você sabe disso. Juliana pensou em sua tia, que a acolheu durante aqueles difíceis verões do ensino médio, quando seus pais estavam resolvendo seu complicado divórcio. Luísa, que trabalhou em turnos duplos no hotel para ajudar Juliana a pagar pelos livros da graduação. Luísa, que nunca pediu nada em troca. Claro que farei isso, disse Juliana, deixando de lado sua ansiedade sobre o tempo de estudo perdido. Me mande os detalhes por mensagem, vou dar um jeito. Depois de encerrar a ligação, Juliana guardou seus livros e foi para seu pequeno apartamento para se trocar. Ela poderia estudar depois do turno, racionalizou. Ficaria tudo bem. Apenas uma noite. 2 horas depois, Juliana entrou pela entrada de serviço do Hotel Palácio, um dos estabelecimentos mais luxuosos de São Paulo. O saguão de mármore reluzente com seus lustres de cristal contrastava fortemente com os corredores, utilitários dos funcionários. Uma mulher atarefada chamada Denise, aparentemente a supervisora noturna, entregou a Juliana um uniforme e um cartão-chave eletrônico. A Luísa explicou o básico para você, certo? 17 quartos no total. Trabalhe com eficiência, mas seja minuciosa. Não perturbe os hóspedes. Não toque em itens pessoais.
E, acima de tudo, fique longe da suíte Platinum no último andar até depois da meia-noite. O Sr. Mendes solicitou especificamente serviço tardio. Sr. Mendes? Perguntou Juliana, lutando para vestir o uniforme ligeiramente grande demais. Denise ergueu uma sobrancelha. Você realmente é nova. Rafael Mendes. O Rafael Mendes da Mendes Empreendimentos. Magnata da tecnologia, incorporador imobiliário, basicamente dono de metade de São Paulo. Ela verificou seu relógio. Apenas não estrague o quarto dele, ok? Ele dá boas gorjetas quando está satisfeito e reclama alto quando não está. Com um carrinho de serviço carregado de suprimentos, Juliana pegou o elevador de serviço por esse quinto andar. O trabalho era simples, mas exaustivo. Trocar roupas de cama, esfregar banheiros, passar aspirador. Por volta das 23h30, suas costas doíam e seus dedos estavam em carne viva por causa dos produtos de limpeza. Mas ela havia terminado tudo, exceto a misteriosa suíte Platinum do Sr. Mendes. À meia-noite, Juliana pegou o elevador de serviço para o último andar, onde a suíte Platinum ocupava toda a ala leste. Ela bateu suavemente, seguindo o protocolo apesar da garantia de Denise de que o Sr. Mendes estaria fora em um gala beneficente até pelo menos 1h da madrugada. Quando ninguém respondeu, ela usou seu cartão-chave e empurrou o carrinho, de limpeza para dentro, suspirando involuntariamente com a opulência diante dela. A suíte era maior que todo o andar do seu prédio de apartamentos. Janelas do chão ao teto exibiam o horizonte de São Paulo, cintilando como estrelas contra o céu noturno. Obras de arte originais adornavam as paredes, e os móveis pareciam pertencer a um museu. Juliana começou pelo enorme banheiro, esfregando as superfícies de mármore e substituindo as toalhas macias. Ela trabalhou metodicamente, tentando não pensar nas fórmulas de química orgânica que deveria estar memorizando. Ela tinha acabado de passar o aspirador na área de estar, quando ouviu o clique da fechadura eletrônica. Antes que pudesse reagir, a porta se abriu e uma figura alta estava silhuetada contra a luz do corredor. Rafael Mendes era mais jovem do que Juliana havia esperado. No máximo, 30 e poucos anos. Seu cabelo escuro estava ligeiramente desalinhado, sua gravata borboleta desfeita ao redor do colarinho de sua camisa de smoking. Seus penetrantes olhos azuis se estreitaram ao se fixarem em Juliana, que permaneceu congelada ao lado de seu carrinho de limpeza, ainda segurando a mangueira do aspirador. Ora, ora, ele disse, sua voz carregando um tom de diversão enquanto fechava a porta atrás dele. Eu não sabia que o palácio estava oferecendo serviços de quarto tão personalizados ultimamente. Juliana piscou confusa. Estou aqui apenas para limpar, senhor. Estou substituindo minha tia esta noite. Mendes se aproximou com uma confiança casual do tipo que vinha de uma vida inteira de privilégios. Vamos, você pode largar essa encenação. Ele afrouxou ainda mais sua gravata. Geraldo sempre arranja essas pequenas surpresas quando estou na cidade. Embora eu deva dizer, a fantasia de camareira é um pouco clichê. A confusão de Juliana transformou-se em compreensão, depois em indignação. Eu não sou... Isto não é... Ela gesticulou para seu uniforme. Isto é real. Estou realmente limpando seu quarto. Mendes riu, um som rico que poderia ter sido charmoso em qualquer outro contexto. Claro, e suponho que em seguida você me dirá que está estudando para ser médica ou algo igualmente impressionante. Ele alcançou uma garrafa de cristal. Uma bebida? Não, obrigada, disse Juliana rigidamente, suas bochechas queimando de humilhação. Devo terminar e ir embora. Mendes se apoiou em uma escrivaninha elegante, estudando-a com interesse divertido. Você está realmente comprometida com este papel, não é? Tudo bem, vou entrar no jogo. Ele gesticulou expansivamente pela suíte. Por favor, continue limpando. Não se importe comigo. Juliana queria mais do que tudo explicar exatamente quem ela era. Uma bolsista com média 9,5 que havia publicado pesquisas ainda na graduação. Mas algo em seu olhar desdenhoso a deteve. Por que se incomodar? Homens como Rafael Mendes viam o que esperavam ver.
Na verdade, já terminei, ela disse, mantendo sua voz nivelada enquanto recolhia seus materiais. Tenha uma boa noite, Sr. Mendes. Enquanto ela empurrava seu carrinho, em direção à porta, Mendes a chamou. Ei, espere, qual é o seu nome? Para quando eu agradecer a Geraldo por sua gentileza. Juliana parou na porta, conflituosa. Parte dela queria mandá-lo para o inferno. Outra parte lembrou que o emprego de sua tia estava em jogo. Juliana, ela disse finalmente, sem se virar. Juliana Santos. Bem, Juliana Santos, ele disse, sua voz carregando aquela mesma condescendência divertida. Você é bastante convincente. Talvez da próxima vez, Geraldo possa enviar alguém um pouco mais entusiasmado. A porta se fechou atrás dela, com um clique suave que de alguma forma pareceu a palavra final em uma discussão que ela não percebeu que estavam tendo. Enquanto Juliana descia no elevador de serviço, ela tentou afastar a humilhação que queimava em seu peito. Uma noite, lembrou a si mesma. Apenas uma noite para ajudar a tia Luísa. Amanhã ela voltaria aos seus livros e aos seus sonhos de faculdade de medicina, e Rafael Mendes permaneceria em seu mundo de coberturas e galas, seus caminhos nunca mais se cruzando. Como ela estava, errada. Às 4h, Juliana registrou sua saída, trocou de volta para suas roupas comuns e pegou o primeiro trem do metrô da manhã. Seus olhos ardiam de exaustão enquanto ela revisava suas anotações no caminho para casa, mas sua mente continuava retornando ao encontro na suíte Platinum. Não foi apenas o erro de Mendes que a incomodou, foi sua suposição, sua fácil rejeição dela como alguém cujo único valor poderia estar em entreter um homem como ele. A memória de seu sorriso condescendente a fez apertar seu livro com mais força. Foco, Juliana, sussurrou para si mesma. Ele não importa. A bolsa importa. Mas quando ela finalmente se arrastou para a cama às 5h30, definindo seu alarme para um dolorosamente curto cochilo de 2 horas antes da aula da manhã, Juliana não conseguia afastar a sensação de que algo significativo havia mudado em seu mundo cuidadosamente ordenado. Ela simplesmente não sabia ainda o quão certa estava. 3 dias depois, Juliana estava sentada no auditório da universidade, olhando para o exame da Bolsa Monteiro completo à sua frente. Sua mão doía de escrever por 2 horas sólidas e a fadiga nublava seus pensamentos. As noites em claro que ela havia passado para compensar o tempo de estudo perdido haviam cobrado seu preço. Ao entregar seu caderno de exame, uma sensação de pavor se instalou em seu estômago. Ela não havia se saído tão bem quanto poderia, e sabia disso. Como foi? Perguntou Carla, sua amiga mais próxima no programa, enquanto saíam do prédio juntas. Sinceramente, não muito bem, admitiu Juliana. Eu travei naquela sessão de bioquímica, e os cenários clínicos pareciam escritos em uma língua estrangeira. Carla apertou seu ombro. Não seja tão dura consigo mesma. Todo mundo achou difícil. Nem todo mundo perdeu uma noite de estudos para limpar quartos de hotel, disse Juliana. A amargura em sua voz surpreendendo até ela mesma. Imediatamente se arrependeu das palavras. Desculpe, estou apenas cansada. Sua tia tem sorte de ter você, disse Carla. Duvido que a maioria das pessoas teria feito o mesmo. Juliana conseguiu um sorriso fraco. Vamos tomar café. Preciso de cafeína se vou sobreviver ao laboratório de anatomia desta tarde. Elas caminharam pelo campus pintado de outono em direção ao centro estudantil, folhas caídas estalando sob seus pés. São Paulo em maio era bonita, o ar fresco e a folhagem, colorida a um forte contraste com o humor sombrio de Juliana. Ao passarem por uma banca de jornal, um rosto familiar na capa da revista Negócios São Paulo chamou sua atenção, fazendo-a parar no meio do passo. Rafael Mendes a encarava da capa brilhante, sua expressão séria e imponente, nada parecida com a condescendência divertida que ela havia testemunhado na suíte do hotel. A manchete dizia: Mendes lança iniciativa educacional de 250 milhões. O que houve? Perguntou Carla seguindo o olhar de Juliana. Ah, Rafael Mendes. Meu pai diz que ele vai salvar São Paulo ou ser dono dela completamente em 5 anos. Juliana balançou a cabeça. Não é nada.
Eu o conheci na outra noite, no hotel. Você conheceu Rafael Mendes? Os olhos de Carla se arregalaram. E só está mencionando isso agora? Como ele era? É tão intimidador pessoalmente? Ele me confundiu com uma acompanhante, disse Juliana sem rodeios. O queixo de Carla caiu. Ele o quê? Ele pensou que eu era algum entretenimento arranjado por seu assistente. Aparentemente, o uniforme de camareira foi um toque agradável. Juliana forçou uma risada, tentando fazer piada de algo que a manteve acordada mesmo, quando o cansaço exigia sono. Isso é horrível, disse Carla. Que idiota! Vamos apenas esquecer isso, respondeu Juliana, puxando sua amiga em direção à cafeteria. Não importa. De qualquer forma, nunca mais o verei. Em seu escritório no centro da cidade, 42 andares acima da cidade, Rafael Mendes navegava pelas imagens de segurança em seu tablet. Após o bizarro encontro em sua suíte de hotel, ele não conseguia afastar uma incômoda sensação de que algo não estava certo. A jovem mulher Juliana Santos, ela havia dito, parecia genuinamente ofendida, nada como alguém interpretando um papel. Quando a quarta revisão das imagens do saguão mostrou a mesma mulher entrando pela entrada de funcionários quase uma hora antes de chegar à sua suíte, Rafael colocou o tablet na mesa com uma expressão preocupada. Geraldo, ele chamou seu assistente, que apareceu instantaneamente na porta como se conjurado. Você arranjou para alguém visitar minha suíte no palácio na outra noite? Geraldo Thompson era o braço direito de Mendes há 7 anos, gerenciando tudo, desde sua agenda de negócios até sua raramente utilizada vida amorosa. Sua expressão permaneceu neutra ao responder. Não, senhor. Houve algum problema com o serviço do hotel? Havia uma jovem limpando o meu quarto quando retornei. Presumi que ela era... Rafael parou, sentindo-se desconfortavelmente quente enquanto a verdade o atingia. Posso ter cometido um erro. Geraldo ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Descubra quem é Juliana Santos, disse Rafael, virando-se para encarar as janelas do piso ao teto de seu escritório. Ela disse que estava substituindo sua tia. Posso perguntar por quê? Senhor, Rafael olhou para a cidade abaixo, a mesma vista que tinha há uma década, mas de alguma forma hoje parecia diferente. As disparidades entre o reluzente distrito financeiro e os bairros em dificuldades, além de repente mais aparentes. Preciso... Me desculpar, ele disse finalmente. A surpresa de Geraldo era evidente em sua voz. Se desculpar, senhor. Sim, Geraldo, é isso que as pessoas fazem quando foram idiotas, não é? Ele se virou para seu assistente. Além disso, remarque minhas reuniões para sexta-feira à tarde. Visitarei o Hotel Palácio. Juliana enxugou o suor da testa, enquanto completava outra série de flexões na academia do campus. Exercício era sua válvula de escape para o estresse, sua maneira de processar a crescente pressão de esperar pelos resultados da bolsa. Já fazia 2 semanas, desde o exame, e a decisão do comitê era esperada a qualquer momento. Santos. Treinador Ribeiro chamou do outro lado da academia. Tem alguém perguntando por você na recepção. Confusa, Juliana pegou sua toalha e garrafa d'água. Ela não estava esperando ninguém, e Carla sabia para simplesmente mandar mensagem, quando chegasse. Ao se aproximar da área de recepção, ela parou abruptamente, seu coração pulando uma batida. Rafael Mendes estava parado na entrada, parecendo desconfortavelmente fora de lugar em seu terno sob medida entre os frequentadores da academia em suas roupas de treino. Quando ele a avistou, algo como alívio passou por seu rosto. Senhorita Santos, ele disse, dando um passo à frente. Espero não estar interrompendo. Juliana cruzou os braços sobre sua camiseta úmida de suor, agudamente consciente de sua aparência. Senhor Mendes, como me encontrou? Essa é uma pergunta justa. Ele olhou ao redor, baixando a voz. Poderíamos conversar em algum lugar mais privado? Todos os instintos diziam a Juliana para recusar, para se afastar e retornar à reconfortante previsibilidade de sua rotina de exercícios. Mas a curiosidade venceu. 5 minutos, ela disse,
levando-o a um canto silencioso perto dos bebedouros. "O que você quer?" "Me desculpar", Mendes disse, as palavras saindo apressadamente. "Eu revi as filmagens de segurança daquela noite. Você estava dizendo a verdade. Você estava lá para limpar, substituindo sua tia. Minha suposição foi imperdoável." Juliana não esperava por isso. Ela o imaginava como o tipo que nunca admitia erros que passava pela vida, acreditando que sua riqueza lhe dava o direito de fazer o que quisesse. Sua aparente sinceridade a pegou desprevenida. "Eu também falei com sua tia", ele continuou. "Luísa Santos. Ela está se recuperando bem, a propósito." "Você falou com a tia Lu?" A surpresa de Juliana transformou-se em preocupação. "Por quê?" "Para confirmar a situação e garantir que ela não enfrentasse consequências por sua ausência. Eu também queria saber mais sobre você." Ele encontrou seu olhar diretamente. "Ela tem muito orgulho de você." Faculdade de Medicina da Unifesp. A competição pela Bolsa Monteiro. Juliana se moveu desconfortavelmente. "Olha, eu aprecio as desculpas, mas não são necessárias. Somos de mundos diferentes, Sr. Mendes. Vamos apenas esquecer que isso aconteceu." "Mundos diferentes", ele repetiu pensativamente. "Essa é parte do problema, não é? Eu fiz suposições baseadas no que vi. Uma jovem em um uniforme de camareira, sem considerar quem você realmente poderia ser." Sua percepção a surpreendeu, mas Juliana manteve sua guarda. Homens como Mendes não mudavam suas visões de mundo da noite para o dia. Sua recém-descoberta autoconsciência provavelmente era apenas culpa buscando absolvição. "Desculpas aceitas", ela disse firmemente. "Agora, se me der licença, preciso voltar ao meu treino." "Mais uma coisa", ele disse rapidamente enquanto ela se virava para sair. "Eu gostaria de compensá-la. Um jantar, talvez? Como um pedido de desculpas adequado." Juliana riu, o som agudo e incrédulo. "Jantar? Com você? Acho que não." "Por que não?" ele desafiou, seu comportamento confiante retornando. "Porque não preciso da sua caridade ou da sua culpa. Porque não temos nada em comum. Porque tenho exatamente zero interesse em ser a boa ação do dia de um cara rico." Mendes não se intimidou com sua franqueza. Em vez disso, algo como respeito cintilou em seus olhos. "Justo. Que tal isso? Estou fazendo uma palestra na sua universidade na próxima semana, sobre minha nova iniciativa educacional. Se você comparecer, poderíamos conversar depois. Lugar público, sem pressão, apenas conversa." "Por que você está insistindo nisso?" perguntou. Juliana genuinamente intrigada. Mendes considerou a questão, sua expressão pensativa. "Porque eu estava errado sobre você. E estou curioso para saber sobre o que mais posso estar errado." Ele entregou a ela um cartão de visita. "Pense nisso. Meu número particular está no verso." Enquanto ele se afastava, Juliana olhou para o cartão em sua mão, gravado com o logotipo da Mendes Empreendimentos e a palavra CEO abaixo de seu nome. Ela deveria jogá-lo fora, pensou. Nada de bom poderia vir de qualquer interação adicional com Rafael Mendes. Em vez disso, ela o guardou em sua bolsa de academia. O auditório estava lotado, quando Juliana deslizou para um assento no fundo, 15 minutos antes de Rafael Mendes estar programado para falar. Ela havia dito a si, mesmo que estava apenas comparecendo porque o tópico, expandir oportunidades educacionais para comunidades desfavorecidas, alinhava-se com seus próprios interesses. Não tinha nada a ver com curiosidade sobre o homem em si. Quando Mendes subiu ao palco, Juliana ficou impressionada com sua transformação. O arrogante hóspede do hotel e até mesmo o homem desajeitadamente arrependido da academia haviam desaparecido. Este Rafael Mendes comandava a atenção, falando com paixão sobre desigualdade educacional e o poder transformador da oportunidade. "Vivemos em uma sociedade que afirma valorizar o mérito", ele disse, sua voz carregando claramente pelo auditório. "Mas, na realidade, construímos sistemas que reconhecem apenas certos tipos de mérito, aqueles exibidos por pessoas que já têm vantagens."
O verdadeiro mérito existe em todos os lugares, em todos os bairros, todas as classes socioeconômicas. Nosso fracasso está em não vê-lo, não nutri-lo, não abrir espaço para que floresça. Juliana sentiu um sobressalto de reconhecimento. Era como se ele estivesse falando diretamente sobre sua experiência, sobre a constante luta para ser vista como digna em espaços projetados para pessoas com mais privilégios. Depois que a apresentação terminou com aplausos entusiasmados, Juliana hesitou. A escolha racional seria ir embora, manter a fronteira entre seus mundos. Em vez disso, ela se viu movendo contra a multidão que saía em direção ao pequeno grupo reunido em torno de Mendes na frente do auditório. Quando ele a notou educadamente, se desculpou de uma conversa com a diretora e caminhou até ela. "Você veio", ele disse, genuíno prazer em sua voz. "Sua palestra foi surpreendentemente boa", Juliana admitiu. "Embora eu esteja curiosa, você sempre se importou com desigualdade educacional? Ou isso é um desenvolvimento recente?" Um sorriso puxou seus lábios. "Direta, não é? A verdade é ambas. Estabeleci a fundação há 5 anos, mas minha perspectiva evoluiu recentemente. Desde que confundiu uma estudante de medicina com uma acompanhante?" Ela perguntou. "Secamente. Desde que fui confrontado com meus próprios preconceitos", ele rebateu. "Aquela oferta de jantar ainda está de pé, a propósito. Conheço um lugar aqui perto com excelente massa e absolutamente nenhuma pretensão." Juliana deveria ter dito não. Ela tinha estudos a fazer, aplicações a completar, um plano de vida que não incluía jantares improvisados com bilionários. Mas algo em sua expressão, uma abertura que não estava lá antes, a fez hesitar. "1 hora", ela disse finalmente, "e vou pagar por mim mesma." O sorriso de Mendes se alargou. Eu não ousaria sugerir o contrário. O restaurante era de fato sem pretensões. Um estabelecimento familiar italiano, com toalhas de mesa quadriculadas e velas presas em garrafas de vinho cobertas de cera. Juliana ficou surpresa que Mendes sequer soubesse de sua existência. "Cresci a 3 quarteirões daqui", ele explicou, notando sua confusão enquanto eram acomodados em um canto tranquilo. "Quando este bairro era mais da classe trabalhadora, meu pai era carteiro, minha mãe enfermeira." Outra suposição despedaçada. Juliana o imaginara nascido na riqueza, navegando pela vida com a facilidade do privilégio herdado. "Como você foi disso para tudo isso?" Ela perguntou, gesticulando vagamente para abranger seu evidente sucesso. "Sorte, timing e determinação quase obsessiva", ele disse, além de uma disposição pouco saudável de sacrificar relacionamentos pessoais por avanço profissional. Ele fez uma pausa estudando seu rosto. "Mas estou mais interessado na sua história. Sua tia diz que você quer ser médica desde os 8 anos. 9, na verdade", Juliana corrigiu, e então se viu abrindo-se apesar de suas reservas. Ela contou sobre crescer vendo sua mãe lutar com contas médicas depois que seu pai partiu. Sobre trabalhar como voluntária na clínica local no ensino médio. Sobre seu sonho de eventualmente abrir uma clínica em uma comunidade carente. "Bolsa Monteiro é minha melhor chance", ela explicou. "Sem ela, estou olhando para uma dívida esmagadora ou tendo que adiar a faculdade de medicina para trabalhar por alguns anos." "Quando você saberá os resultados?", Mendes perguntou. "A qualquer momento", disse Juliana, tentando manter a ansiedade longe de sua voz. "Não estou confiante, no entanto. A noite em que cobri pela tia Lu realmente prejudicou meus estudos." A expressão de Mendes nublou. "Sinto muito ouvir isso." "Não é sua culpa", Juliana disse rapidamente. "Foi minha escolha. A tia Lu sempre esteve lá por mim. Eu não poderia decepcioná-la." "Lealdade familiar", Mendes assentiu. "Algo em que nunca fui particularmente bom." Conforme o jantar progredia, Juliana se encontrou surpreendentemente confortável em sua presença. A arrogância que ela primeiro encontrou parecia temperada por uma genuína curiosidade sobre sua perspectiva. Ele fez perguntas ponderadas sobre suas experiências navegando pelo ensino superior, vindo de um contexto de classe trabalhadora, ouvindo atentamente suas respostas. Quando terminaram o tiramisu,
Juliana teve que admitir que Rafael Mendes era mais complexo do que ela inicialmente o julgara. Não um herói, certamente, mas talvez não o vilão de sua narrativa também. Obrigada pelo jantar, ela disse enquanto ficavam do lado de fora do restaurante depois. Foi não o que eu esperava. Grande elogio de fato, ele respondeu com um sorriso. Seria demais pedir se pudéssemos fazer isso novamente alguma vez? Juliana hesitou. Havia uma inegável atração crescendo entre eles, mas seus mundos permaneciam fundamentalmente diferentes. Qualquer conexão parecia condenada à complexidade e eventual desgosto. Devo me concentrar nos estudos agora, ela disse finalmente, especialmente com a decisão da bolsa chegando. Mendes aceitou sua resposta com graça. Eu entendo, mas se você mudar de ideia. Ele deu um passo para trás, mãos nos bolsos. Boa noite, Juliana Santos, e boa sorte com a bolsa. Eles seriam tolos em não escolher você. Enquanto o observava se afastar, Juliana sentiu uma curiosa mistura de alívio e decepção. Sua breve conexão havia sido esclarecedora, desafiando suas preconcepções, assim como ela havia desafiado as dele. Mas algumas fronteiras, ela lembrou a si mesma, existiam por boas razões. O que ela não sabia era que seus caminhos estavam prestes a se cruzar novamente de maneiras que nenhum deles poderia antecipar. O envelope do comitê da Bolsa Monteiro permanecia fechado na mesa da cozinha de Juliana. Havia chegado naquela manhã, fino e sem nada de notável, carregando o peso de seu futuro em suas dobras brancas e nítidas. Ela estava olhando para ele há quase uma hora, incapaz de reunir coragem para abri-lo. Todo mundo sabia que rejeições vinham em envelopes finos. Aceitações requeriam mais papel, cartas de congratulações, pacotes de informações, detalhes cerimoniais. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Carla. Você recebeu? Abre logo. Com dedos trêmulos, Juliana finalmente abriu o envelope. A carta dentro era breve e direta. Prezada senhorita Santos, obrigado por sua inscrição para a Bolsa Médica Monteiro. Após cuidadosa revisão, lamentamos informar que você não foi selecionada como recipiente para o prêmio deste ano. Juliana colocou a carta na mesa, um estranho entorpecimento se espalhando por seu peito. Ela havia se preparado para essa possibilidade. Tinha ensaiado como reagiria, quais alternativas perseguiria. No entanto, agora que o momento havia chegado, todo seu planejamento cuidadoso se dissolveu em uma dor vazia. Ela pegou seu telefone para ligar para sua tia. Depois o colocou de volta. Luísa ficaria devastada. Culparia a si mesma pela noite que Juliana perdeu estudando. Essa não era uma conversa para a qual ela estava pronta. Em vez disso, ela pegou seus tênis de corrida. Esforço físico sempre foi sua fuga, sua maneira de processar emoções complexas demais para enfrentar diretamente. 20 minutos depois, ela estava correndo ao longo da marginal do Rio Pinheiros, sua respiração formando pequenas nuvens no ar fresco de maio. Ela correu até seus pulmões queimarem e suas pernas ameaçarem ceder, concentrando-se no impacto rítmico de seus pés contra o pavimento em vez do peso esmagador da decepção. 4 quilômetros adiante, ela diminuiu para uma caminhada, sua mente finalmente quieta o suficiente para pensar racionalmente. Este não era o fim. Ela poderia se candidatar a outras bolsas, fazer empréstimos, trabalhar meio período durante a faculdade. O caminho seria mais difícil, mas não estava completamente fechado. Ao se virar para voltar, seu telefone tocou. Tia Luísa. Juliana respirou fundo e atendeu. Oi, tia Lu. Ah, querida. A voz de Luísa estava carregada de emoção. Acabei de chegar em casa e vi sua mensagem. Sinto muito pela bolsa. Está tudo bem, Juliana disse automaticamente. Estou desapontada, mas vou dar um jeito. Isso é culpa minha. Se você não tivesse coberto meu turno naquela noite... Pare, Juliana interrompeu firmemente. Isso nunca foi garantido. O comitê escolheu quem eles acharam que era melhor. Fim da história. Houve uma pausa antes de Luísa falar novamente, seu tom hesitante. Há algo mais que você deveria saber, Juliana. Rafael Mendes passou pelo hotel novamente hoje. Os passos de Juliana vacilaram. O quê? Por quê? Ele perguntou sobre você.
Queria saber se eu tinha ouvido sobre os resultados da bolsa. Uma sensação fria se espalhou pelo peito de Juliana, diferente do entorpecimento anterior. O que você disse a ele? Que ainda estávamos esperando notícias. Isso foi antes de eu receber sua mensagem. Luísa fez uma pausa. Ele parecia genuinamente preocupado, Juliana. Disse que queria ajudar se pudesse. Eu não preciso da ajuda dele, disse Juliana rigidamente. E não entendo por que ele está repentinamente tão interessado na minha vida. Talvez ele goste de você, Luísa sugeriu gentilmente. Seria tão terrível assim? Ele foi muito charmoso. Ele é de um mundo diferente, tia Lu. Homens como esse não se envolvem seriamente com mulheres como eu. Somos novidades para eles, distrações temporárias. Isso é um pouco cínico, não acha? As pessoas podem surpreender você. Juliana suspirou. Talvez. Mas agora preciso me concentrar em descobrir meus próximos passos, não ficar imaginando as motivações de Rafael Mendes. Depois de encerrar a ligação, Juliana caminhou lentamente de volta para seu apartamento, sua mente fervilhando com possibilidades e planos de contingência. Quando chegou ao seu prédio, ela havia tomado uma decisão. Ela se encontraria com o escritório de auxílio financeiro amanhã, exploraria todas as opções disponíveis e depois pegaria um trabalho de garçonete nos fins de semana para complementar quaisquer empréstimos que pudesse garantir. A visão de um elegante carro preto estacionado em frente ao seu prédio a fez parar. Ao se aproximar cautelosamente, a porta traseira se abriu e Rafael Mendes saiu, sua expressão em algum lugar entre determinada e incerta. Antes que você diga qualquer coisa, ele começou levantando uma mão. Não estou perseguindo você. Fui ao hotel para ver se sua tia tinha ouvido alguma notícia. Ela mencionou que você poderia estar correndo ao longo do rio, então pensei em esperar aqui, em vez de persegui-la como um completo maníaco. Apesar de tudo, Juliana se viu lutando contra um sorriso diante de sua explicação desajeitada. Que atencioso. Soube sobre a bolsa, ele disse, sua voz suavizando. Sinto muito, Juliana. As notícias viajam rápido, ela disse, incapaz de manter a amargura longe de sua voz. Eu mesma só descobri há algumas horas. Posso comprar um café para você? Ou chá ou algo mais forte? Ele gesticulou em direção ao carro. Meu motorista pode nos levar a qualquer lugar. Juliana hesitou, agudamente consciente de suas roupas suadas de corrida e rosto manchado de lágrimas. Não estou exatamente apresentável no momento. Você está perfeita, Mendes disse simplesmente. Então pareceu se controlar. Quero dizer, você está bem, real, humana. A sinceridade em sua voz enfraqueceu sua determinação. Há uma cafeteria virando a esquina. Posso encontrá-lo lá em 30 minutos depois que eu tomar banho. Estarei esperando, ele prometeu. A cafeteria do bairro estava longe dos estabelecimentos sofisticados que Rafael Mendes provavelmente frequentava, mas ele parecia perfeitamente confortável sentado em uma poltrona gasta perto da janela, uma caneca fumegante à sua frente. Quando Juliana entrou, ele se levantou, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Pedi um latte para você, ele disse enquanto ela se sentava à sua frente. Sua tia mencionou que é o seu pedido habitual. Obrigada, disse Juliana, envolvendo suas mãos frias ao redor da caneca quente. Embora eu deva dizer, toda essa pesquisa sobre minhas preferências está começando a parecer um pouco invasiva. Mendes teve a graça de parecer envergonhado. Ponto justo. Tendo a ser. Minucioso quando estou interessado em algo. Ou alguém. Ele encontrou seu olhar diretamente. Quero ajudar, Juliana. Com o que exatamente? Ela perguntou, cautela rastejando em sua voz. Sua educação médica. Tenho conexões na universidade. Eu poderia... Não. A palavra saiu mais contundente do que ela pretendia, atraindo olhares das mesas próximas. Mais silenciosamente ela continuou. Agradeço o pensamento, mas não quero nem preciso da sua caridade. Mendes se inclinou para a frente, seus olhos azuis intensos. Não é caridade, é um investimento. Em quê? Em potencial, em talento, em alguém que merece uma chance de fazer a diferença. Juliana balançou a cabeça. Você mal me conhece. Sei o suficiente, ele rebateu.
Sei que você sacrificou seus próprios interesses para ajudar sua tia. Sei que está determinada a se tornar médica, apesar dos obstáculos financeiros. Sei que você aponta comportamento arrogante e presunçoso, mesmo quando seria mais fácil permanecer em silêncio. Um pequeno sorriso brincou em seus lábios. Acredite, essa última causou uma impressão e tanto. Juliana bebericou seu latte, ganhando tempo para organizar seus pensamentos. A oferta dele era tentadora, uma solução para o próprio problema que a consumia o dia todo. No entanto, algo nisso parecia errado, minando a independência pela qual ela lutou tanto para manter. Por que isso é tão importante para você? Ela perguntou finalmente. Mendes ficou quieto por um momento, aparentemente ponderando quanto compartilhar. Minha fundação se concentra em oportunidades educacionais porque quase perdi a minha. No meu segundo ano na USP, meu pai teve um derrame. As contas médicas se acumularam e eu estava pronto para abandonar o curso para ajudar a sustentar minha família. Ele traçou a borda de sua caneca distraidamente. Um professor viu meu potencial e providenciou uma bolsa especial. Esse ato de fé em mim mudou a trajetória da minha vida. Então isso é. Sobre retribuir? Juliana perguntou. Em parte, mas há mais. Ele encontrou seu olhar novamente. Conhecer você, julgá-la mal, me fez perceber o quão confortável me tornei em minha bolha. Quão fácil é parar de ver as pessoas como indivíduos complexos quando você se isolou com riqueza e status. Sua honestidade era desarmante. Juliana podia sentir sua resistência enfraquecendo, mas o orgulho ainda a segurava. Preciso fazer isso nos meus próprios termos. Então nomeie-os, Mendes desafiou. O que tornaria isso aceitável para você? Juliana considerou a questão seriamente. Não pode ser uma doação. Se você realmente quer ajudar, teria que ser estruturado como uma bolsa propriamente dita, através de canais oficiais, com critérios claros que eu realmente atenda. E eu gostaria de contribuir de alguma forma. Serviço comunitário, trabalho com sua fundação, algo que torne isso uma troca em vez de caridade. Mendes assentiu, parecendo impressionado. São termos razoáveis. Acho que podemos trabalhar com isso. Me dê uma semana para organizar algo. Eu ainda não concordei com nada, Juliana o lembrou. É claro que não, ele disse, um toque de sua confiança anterior retornando. Mas quando eu apresentar uma oportunidade que atenda a todos os seus requisitos, espero que você considere. Juliana não pôde evitar sorrir com sua persistência. Você tem muita certeza de si mesmo, não é? Nos negócios, sim. Com você? Ele balançou a cabeça, sua expressão suavizando. De modo algum. Você é a pessoa menos previsível que conheci em anos. A admissão a surpreendeu. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que parecia genuína, tornando-o subitamente mais humano do que o poderoso CEO que ela havia encontrado pela primeira vez. Uma semana, ela disse finalmente. Vou ouvi-lo, mas estou explorando todas as minhas opções enquanto isso. Eu não esperaria nada menos, ele respondeu. A notícia da rejeição de Juliana da Bolsa Monteiro se espalhou rapidamente pelo seu programa. A maioria de seus colegas ofereceu simpatia genuína, mas alguns pareciam quase satisfeitos, como se seu fracasso confirmasse suas suspeitas de que uma estudante de classe trabalhadora de um programa de graduação de universidade estadual não pertencia verdadeiramente entre eles. Não deixe que eles a afetem. Carla aconselhou enquanto saíam do laboratório de anatomia juntas, passando por um grupo de estudantes que havia abruptamente parado de falar quando Juliana se aproximou. Eles estão apenas intimidados porque você superou a maioria deles nas provas parciais, apesar de trabalhar meio período. Tu não está me incomodando, Juliana mentiu, ajustando sua mochila. Tenho coisas mais importantes para me preocupar. Como seus misteriosos encontros para café com Rafael Mendes, Carla provocou. O solteiro mais rico de São Paulo, de repente, aparece no campus para vê-la e você achou que ninguém notaria. Juliana gemeu. Tomamos café 2 vezes. Não é grande coisa. Juliana Santos, você é a pior mentirosa. Seu rosto fica todo suave quando o menciona. Carla entrelaçou os braços com ela enquanto caminhavam. Apenas tenha cuidado, ok? Homens como esse. Eles vivem em uma realidade diferente.
Confie em mim, estou ciente das diferenças entre nós, Juliana disse secamente. É apenas café e possivelmente uma bolsa da fundação, se ele conseguir organizar algo que atenda aos meus critérios. Carla parou de andar, virando-se para encarar Juliana com olhos arregalados. Ele está criando uma bolsa para você? Isso é intenso. Não para mim especificamente, Juliana esclareceu rapidamente. Para estudantes que atendam a certos critérios, nos quais eu por acaso me encaixo. Claro, disse Carla ceticamente. Porque bilionários criam fundos de bolsas para estranhos com quem tomaram café o tempo todo. Antes que Juliana pudesse responder, seu telefone vibrou com uma mensagem de Mendes. Reunião organizada com a diretora Castro, amanhã às 14 horas. Você pode comparecer. Juliana olhou para a mensagem, uma mistura de esperança e apreensão crescendo em seu peito. Haviam passado apenas 3 dias desde sua conversa na cafeteria, muito antes da semana que ele havia prometido. Ou Mendes trabalhava notavelmente rápido, ou ele já tinha algo em mente o tempo todo. Preciso ir, ela disse a Carla, já respondendo para confirmar. Preciso me preparar para uma reunião amanhã. O escritório da diretora Castro refletia o prestígio da Faculdade de Medicina da Unifesp, paredes revestidas de painéis de carvalho adornadas com conquistas emolduradas, janelas altas com vista para o histórico campus. Juliana sentou-se rigidamente em uma cadeira de couro, desconfortavelmente consciente de seu blazer de segunda mão e sapatos gastos em um ambiente tão elegante. Rafael Mendes, em contraste, parecia perfeitamente à vontade à sua frente, vestido, com um suéter casual, que provavelmente custava mais que o aluguel mensal de Juliana. A diretora Castro, uma mulher distinta na casa dos 60 com cabelo prateado e olhos penetrantes, completava o triângulo. Senhorita Santos, a diretora começou. O Sr. Mendes nos apresentou uma proposta interessante em relação ao nosso programa de bolsas. Ele acredita, e devo dizer seu histórico acadêmico sustenta isso, que você representa exatamente o tipo de estudante que deveríamos estar apoiando mais ativamente. As bochechas de Juliana aqueceram. Isso é muito gentil, mas... Não. É gentileza, é estratégia. Mendes interrompeu suavemente. A diretora Castro e eu temos discutido maneiras de diversificar a profissão médica há algum tempo. Sua situação destacou uma lacuna no modelo atual de bolsas deles. A diretora assentiu. A Bolsa Monteiro, embora prestigiosa, tende a favorecer estudantes de contextos mais privilegiados, que tiveram acesso a extensiva preparação para testes e oportunidades de pesquisa. O Sr. Mendes propôs uma bolsa adicional focando em candidatos que demonstraram compromisso extraordinário, apesar de desafios socioeconômicos. Juliana olhou entre eles, suspeita misturando-se com esperança. E isso por acaso surgiu logo depois que fui rejeitada da Monteiro. Mendes encontrou seu olhar diretamente. Sua experiência foi o catalisador, sim, mas isto é maior do que apenas você, Juliana. A Bolsa de Serviços Santos Mendes apoiará 5 estudantes a cada ano que demonstrem excelência acadêmica e compromisso com o atendimento a comunidades subrepresentadas. Santos Mendes? Juliana repetiu surpreendida. Nomeada para 2 indivíduos de origens da classe trabalhadora que buscaram educação superior apesar dos obstáculos, Mendes explicou. O nome de solteira da minha mãe era Santos, uma coincidência, que pareceu apropriada. A diretora continuou. A bolsa cobriria a mensalidade completa, com estipêndios adicionais para beneficiários que se comprometam a trabalhar em comunidades carentes após a graduação. Algo que eu entendo que se alinha com seus objetivos de carreira, senhorita Santos. Em troca, Mendes acrescentou, os beneficiários participariam de programas de alcance comunitário através da Fundação Mendes, ajudando a criar caminhos para a próxima geração de profissionais médicos diversos. A mente de Juliana corria. A proposta atendia a todos os seus critérios, uma bolsa legítima através de canais adequados, baseada em mérito e alinhada com componentes de serviço. No entanto, ela não conseguia afastar a sensação de que isso havia sido orquestrado especificamente para ela.
Isso é muito conveniente, ela disse cuidadosamente. A oportunidade frequentemente é... A diretora Castro respondeu com um leve sorriso. A questão é se você está preparada para aceitá-la. A primeira turma começaria no próximo semestre e, com base em seu histórico, você seria uma candidata ideal. Eu ainda precisaria me inscrever? Ser avaliada ao lado de outros candidatos? Juliana pressionou. Absolutamente, a diretora confirmou. O Sr. Mendes tem sido bastante insistente em que este seja um programa baseado em mérito com critérios de seleção claros e transparentes. Juliana se virou para Mendes estudando sua expressão. E se eu não me qualificar? Então você não a recebe, ele disse simplesmente. Isto não é uma porta dos fundos, Juliana. É uma nova entrada, que deveria ter existido o tempo todo. Sua sinceridade era convincente, mas algo ainda a incomodava. Por que se dar a todo esse trabalho? Seja honesto comigo. Mendes hesitou, olhando para a diretora, que taticamente se levantou e moveu-se em direção à porta. Vou dar a vocês um momento. Senhorita Santos, quando estiver pronta, minha assistente tem os materiais de inscrição preparados para você. Quando a porta se fechou atrás dela, Mendes se inclinou para a frente, sua compostura escorregando ligeiramente. A verdade? Conhecer você me fez questionar coisas que tomei como garantidas. Você estava certa quando disse que viemos de mundos diferentes, mas estava errada ao pensar que esses mundos não podem ou não deveriam se cruzar. Isso parece avassalador, Juliana admitiu. É para ser empoderador, ele rebateu. Você estabeleceu os termos, lembra? Uma oportunidade legítima, que reconhece seu mérito e incorpora serviço, tudo o que você pediu. E o que você ganha com isso? Ela perguntou suavemente. Os olhos de Mendes seguraram os dela. A satisfação de abordar um problema sistêmico, 5 estudantes merecedores obtendo diplomas médicos a cada ano e... Ele pausou. A chance de continuar vendo você sem que seu orgulho atrapalhe. A franca admissão a surpreendeu, fazendo-a rir. Pelo menos você é honesto. Estou tentando ser, ele disse, sua voz séria novamente. Sei que isso não é convencional. Nada sobre nossa amizade tem sido, mas nunca estive mais certo de que algo está certo. Juliana respirou fundo, pesando suas opções. A bolsa era exatamente o que ela precisava, o que ela merecia com base em seu histórico acadêmico e compromisso. Que viesse através da intervenção de Mendes era desconfortável, mas não desqualificante. Vou me inscrever, ela disse finalmente, mas quero deixar claro, se isso é alguma tentativa elaborada de me impressionar ou me fazer sentir em dívida com você, não vai funcionar. Anotado, disse Mendes, um sorriso brincando em seus lábios. Embora eu espere que minha companhia em si, eventualmente, seja impressionante o suficiente por seus próprios méritos. Isso ainda está para ser visto, Juliana respondeu, mas não conseguiu suprimir completamente um sorriso correspondente. 2 semanas depois, Juliana recebeu notificação oficial de que havia sido selecionada como uma das beneficiárias inaugurais da Bolsa de Serviços Santos Mendes. O pacote incluía detalhes de sua cobertura de mensalidade, estipêndio e requisitos de serviço. 20 horas mensais trabalhando com as iniciativas educacionais da Fundação Mendes em bairros carentes de São Paulo. Seu primeiro instinto foi ligar para a tia Luísa, cujas congratulações lacrimosas e orgulho eram exatamente a validação que Juliana precisava. Seu segundo foi mandar mensagem para Carla, que respondeu com uma sequência de emojis de celebração e exigências de jantar para comemorar. Seu terceiro instinto, que a surpreendeu, foi compartilhar a notícia com Rafael. Apesar de suas reservas iniciais, eles haviam caído em um padrão confortável de encontros para café e jantares ocasionais nas últimas 2 semanas. Suas conversas variavam de debates acalorados sobre políticas de saúde a histórias pessoais de suas infâncias, revelando inesperadas semelhanças sob suas óbvias diferenças. Parabéns. Estudiosa Santos, ele disse quando ela ligou. Genuíno prazer em sua voz. Embora eu não esteja nem um pouco surpreso.
O comitê até mencionou meu ensaio especificamente. Juliana contou a ele, incapaz de conter sua empolgação. Eles disseram que minha perspectiva sobre cuidados preventivos baseados na comunidade era refrescantemente prática e inovadora. Eu disse que isso era baseado em mérito, Mendes lembrou a ela. Suas ideias e trabalho duro conquistaram isso, não meu envolvimento. Juliana apreciou seu esforço para reforçar sua conquista como sendo dela própria, mesmo que parte dela reconhecesse que sem sua intervenção a oportunidade não teria existido. A contradição era desconfortável, mas não parecia mais insuperável. Suponho que isso signifique que verei mais de você, ela disse, dado o componente de trabalho na fundação. Seria algo tão terrível? Ele perguntou seu tom leve, mas com uma subcorrente de pergunta genuína. Juliana se viu sorrindo ao telefone. Não, ela admitiu. Nada terrível. Nesse caso, você se juntaria a mim para jantar amanhã para comemorar? Algum lugar legal desta vez e antes que você objete, isso não é caridade. É uma celebração entre amigos. A hesitação antes de amigos não passou despercebida por Juliana. Seu relacionamento estava evoluindo além da simples amizade, embora nenhum tivesse reconhecido isso explicitamente. A atração entre eles era inegável, mas também eram as complicações. Amigos, ela repetiu, testando a palavra. É isso que somos, Rafael. Ele ficou quieto por um momento. Eu gostaria de pensar que estamos nos tornando algo mais, ele disse finalmente, se você estiver aberta a essa possibilidade. A honestidade em sua voz enviou uma corrente quente através dela. Jantar parece maravilhoso, ela disse, mas ainda não vou deixar você pagar. Sua risada foi calorosa e genuína. Eu não ousaria sugerir o contrário. Ao encerrar a ligação, Juliana se sentiu mais leve do que há meses. A bolsa havia removido o obstáculo financeiro imediato aos seus sonhos, mas algo mais havia mudado também. Sua perspectiva sobre o que era possível, sobre as conexões que poderiam existir através de divisões aparentemente intransponíveis. O que ela ainda não percebia era que os maiores desafios para seu relacionamento com Rafael Mendes ainda estavam por vir. Os diferentes mundos que eles habitavam colidiriam de maneiras que nenhum deles antecipou, testando tanto seus sentimentos quanto seus princípios nas semanas seguintes. O semestre de outono na Faculdade de Medicina da Unifesp trouxe novos desafios para Juliana. A Bolsa Santos Mendes havia resolvido suas preocupações financeiras, mas havia criado complicações sociais inesperadas. Sussurros a seguiam pelos corredores, sugestões de que ela havia conquistado seu lugar através de conexões em vez de mérito, que seu relacionamento com Rafael Mendes era o verdadeiro motivo para sua súbita reversão de fortuna. Ignore-os, Carla aconselhou enquanto caminhavam juntas para a aula, passando por um grupo de estudantes cuja conversa parou abruptamente com a aproximação de Juliana. Eles estão apenas com inveja, porque você está namorando o solteiro mais cobiçado de São Paulo. Não estamos namorando, Juliana insistiu, embora a negação parecesse cada vez mais vazia. Nos últimos 3 meses, ela e Rafael haviam caído em um ritmo de jantares, visitas a museus e longas caminhadas ao longo do Rio Pinheiros. Eles cuidadosamente evitavam rotular o que quer que estivesse crescendo entre eles, mas Juliana não podia negar o frisson em seu estômago sempre que o nome dele aparecia em seu telefone. Claro, disse Carla, revirando os olhos. Você apenas por acaso passa todas as noites livres com ele, e ele apenas por acaso liga para você todas as noites, e você apenas por acaso se ilumina como fogos de artifício sempre que ele é mencionado. Juliana cutucou sua amiga brincalhonamente. É complicado. Sempre é quando bilionários estão envolvidos, Carla respondeu sabiamente. A verdade era mais matizada do que Juliana poderia facilmente explicar. Rafael havia se tornado uma parte importante de sua vida, alguém que a desafiava, intelectualmente, apoiava suas ambições e parecia genuinamente interessado em sua perspectiva. No entanto, ela permanecia agudamente consciente do desequilíbrio de poder entre eles, dos mundos vastamente diferentes que habitavam.
Seu trabalho voluntário com a Fundação Mendes apenas aumentou essa consciência. 2 vezes por semana, ela ajudava a administrar programas educacionais em Heliópolis, onde crianças de famílias de baixa renda recebiam apoio acadêmico e exposição a potenciais carreiras na área da saúde. A gratidão nos olhos de seus pais era uma lembrança pungente das oportunidades que lhe haviam sido dadas e como facilmente poderiam ter sido negadas. Tia Juliana, você vai ser médica logo? Perguntou João Pedro, um menino de 8 anos, com olhos brilhantes e perguntas sem fim, enquanto ela o ajudava com sua lição de ciências. Não por mais alguns anos, ela respondeu com um sorriso. A faculdade de medicina leva muito tempo. Minha mãe diz que você vai ser a melhor médica de todas, ele informou solenemente. Ela diz que é bom quando pessoas como nós conseguem ser médicas. Pessoas como nós. A frase ecoou na mente de Juliana, enquanto ela pegava o metrô para casa naquela noite. Para João Pedro e sua mãe, ela representava possibilidade, prova de que alguém de sua comunidade poderia acessar instituições de elite e sucesso profissional. Como eles se sentiriam se soubessem sobre sua conexão com Rafael? Veriam isso como um compromisso, uma aceitação de ajuda das próprias estruturas de poder que criaram desigualdade em primeiro lugar? Esses pensamentos ainda a perturbavam quando ela chegou ao sofisticado restaurante, onde estava se encontrando com Rafael para jantar. O maître reconheceu-a imediatamente, um testemunho de quão regulares esses jantares haviam se tornado, e a conduziu a uma mesa de canto privada, onde Rafael já estava esperando. Ele se levantou quando ela se aproximou, seu rosto se iluminando de uma maneira que ainda a surpreendia. Para toda sua riqueza e poder, Rafael Mendes olhava para ela como se ela fosse a coisa mais valiosa na sala. Você está linda, ele disse, beijando-a na bochecha antes de se sentarem. Mas preocupada. Dia difícil? Juliana apreciou sua perspicácia. Apenas pensando nas crianças da fundação. Um deles disse algo que ficou comigo, sobre a importância de pessoas como nós se tornarem médicos. Rafael assentiu pensativamente. E você está se perguntando se sua associação comigo compromete isso de alguma forma? Sou tão transparente assim? Ela perguntou, alcançando seu copo d'água. Só para mim, ele respondeu, seus olhos quentes. Tornei-me uma espécie de especialista em expressões de Juliana Santos nos últimos meses. A intimidade casual de sua declaração enviou um arrepio agradável através dela. É apenas complicado. Os mundos que habitamos, as percepções que as pessoas têm. Falando em percepções, Rafael disse, seu tom mudando ligeiramente, há algo que devo mencionar. O Jornal de Negócios de São Paulo está fazendo um perfil sobre mim na próxima semana, focado nas iniciativas educacionais da Fundação. Eles solicitaram uma entrevista com um dos beneficiários da Bolsa. Juliana tensionou. E você sugeriu a mim. Eu sugeri que o comitê fornecesse a eles contatos de todos os 5 beneficiários. Ele corrigiu. A repórter, especificamente, perguntou sobre você depois de saber de seu envolvimento com o programa de Heliópolis. Porque eles captaram rumores sobre nós, Juliana concluiu. Rafael não negou. É uma possibilidade. Queria que você estivesse preparada caso eles entrem em contato. O que devo dizer se o fizerem? Ela perguntou, brincando com seu guardanapo. A verdade poderia minar a legitimidade da Bolsa aos olhos das pessoas. A verdade é que você é uma estudante excepcional que conquistou seu lugar, Rafael disse firmemente. Nossa, conexão pessoal se desenvolveu separadamente disso. A ligeira hesitação antes de conexão pessoal chamou a atenção de Juliana. É isso que isso é? Uma conexão pessoal? Rafael colocou sua taça de vinho, sua expressão repentinamente séria. Você sabe que é mais do que isso, Juliana. Sei, ela desafiou. Temos evitado cuidadosamente definições há meses. Porque eu não queria pressioná-la, ele disse suavemente. Sei que isso não tem sido fácil. Os rumores, o escrutínio, a constante navegação entre mundos diferentes. E ainda assim, aqui estamos, Juliana disse, gesticulando, para o elegante restaurante ao redor deles.
Em seu mundo. Sempre em seu mundo. Um lampejo de mágoa cruzou o rosto de Rafael. Isso não é justo. Fiz todos os esforços para entender sua realidade, para respeitar sua independência. Eu sei, ela reconheceu, imediatamente arrependendo-se de suas palavras. Sinto muito. Estou apenas tensa sobre este artigo, sobre o que ele pode implicar. Rafael estendeu a mão pela mesa, pegando a mão dela. Então vamos decidir o que queremos que signifique. O que isto nós significa. A franqueza de seu olhar fez o coração de Juliana acelerar. O que você está dizendo? Estou dizendo que me apaixonei por você, Juliana Santos, ele disse. Simplesmente. Estou apaixonado por você desde que você ficou na minha suíte de hotel, naquele uniforme ridículo, e se recusou a ser intimidada por mim. Amo sua brilhantez, sua determinação, seu compromisso inabalável com o que você acredita ser certo. E estou cansado de fingir que isso é apenas amizade ou alguma conexão indefinida. Juliana sentou-se atordoada, o barulho do restaurante desaparecendo ao redor deles. Ela havia suspeitado, esperado até, que os sentimentos de Rafael espelhassem seu próprio apego crescente, mas ouvir as palavras faladas em voz alta as tornava surpreendentemente reais. Rafael, Você não precisa dizer nada agora. Ele interrompeu gentilmente. Sei que há complicações, considerações além de como nos sentimos um pelo outro, mas queria que você soubesse onde estou, especialmente antes deste artigo, potencialmente nos jogar sob os holofotes. Juliana apertou sua mão, reunindo sua coragem. Eu te amo também. As palavras pareciam ao mesmo tempo aterrorizantes e libertadoras. Uma admissão que ela estivera segurando não apenas dele, mas de si mesma. Amar Rafael Mendes significava aceitar um nível de complexidade que ela nunca havia antecipado em sua vida cuidadosamente planejada. Seu sorriso era radiante, transformando suas feições de bonitas para deslumbrantes. Bem, ele disse, sua voz ligeiramente instável. Isso torna a próxima parte um pouco mais fácil. Que próxima parte? Juliana perguntou cautelosamente. A parte onde convido você para ser minha acompanhante para o gala anual da Fundação no próximo fim de semana. É um evento significativo. Doadores, membros do conselho, oficiais da universidade. Estar lá juntos seria uma declaração bastante pública. A implicação era clara. Este seria seu debut oficial como casal, sem mais ambiguidade cuidadosa, sem mais jantares privados em mesas de canto. O pensamento era simultaneamente estimulante e aterrorizante. Minha presença seria como beneficiária da bolsa ou como sua namorada? Juliana perguntou, o novo termo soando estranho em sua língua. Ambos, Rafael respondeu honestamente. Esses dois aspectos do nosso relacionamento sempre existiram em paralelo. Não acho que possamos ou devamos tentar separá-los mais. Juliana respirou fundo, considerando todas as ramificações. Vou precisar de um vestido. A risada de Rafael foi espontânea e alegre. De todas as respostas possíveis, essa não era a que eu estava esperando. Bem, é prática, ela defendeu com um sorriso. Eu não posso muito bem aparecer em um gala de gala em meu jaleco. Eu a acharia linda independentemente, ele garantiu. Mas sim, um vestido seria tradicional. À medida que o jantar continuava, sua conversa derivou para tópicos mais leves, mas Juliana permaneceu consciente da significativa mudança que havia ocorrido. Eles finalmente haviam reconhecido a profundidade de seus sentimentos, mas ao fazê-lo, haviam se comprometido a navegar pelas complicações que esses sentimentos criavam. A semana que antecedeu, o gala passou em um borrão para Juliana. Entre suas aulas regulares, rotações clínicas, trabalho voluntário na fundação e um inesperado pedido de entrevista do Jornal de Negócios de São Paulo, ela mal teve tempo para respirar, muito menos se preparar emocionalmente para sua estreia pública como namorada de Rafael Mendes. A repórter, uma mulher de olhar afiado chamada Vanessa Lima, encontrou Juliana em uma cafeteria do campus, suas perguntas inicialmente focadas no impacto da bolsa. O apoio financeiro tem sido transformador,
Juliana explicou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. A dívida da faculdade de medicina pode ser debilitante, especialmente para estudantes de origens da classe trabalhadora. E o componente de serviço? Lima incentivou. 20 horas mensais com a Fundação Mendes parece substancial para a agenda de uma estudante de medicina. É um trabalho significativo, Juliana disse sinceramente. O programa conecta comunidades carentes com recursos educacionais que de outra forma nunca teriam acesso. Isso vale o investimento de tempo. Lima assentiu, fazendo anotações antes de mudar sua abordagem. Fontes sugerem que seu relacionamento com Rafael Mendes precede o anúncio da bolsa. Você gostaria de comentar sobre isso? Embora preparada para a pergunta, Juliana ainda sentiu suas bochechas esquentarem. O Sr. Mendes e eu nos conhecemos por circunstâncias coincidentes há vários meses. Nosso relacionamento pessoal se desenvolveu separadamente da decisão de sua fundação de estabelecer o programa de bolsas. Entanto, você estava entre os primeiros beneficiários, Lima observou. Alguns poderiam ver uma conexão. O processo de seleção foi conduzido por um comitê de membros do corpo docente e da diretoria da fundação. Juliana respondeu uniformemente. O Sr. Mendes deliberadamente se recusou a participar das avaliações de todos os candidatos. Mas a bolsa foi sua iniciativa, Lima pressionou. A necessidade de maior diversidade e acessibilidade na educação médica tem sido evidente por décadas, Juliana rebateu. O Sr. Mendes, por acaso, estava em posição de abordar essa necessidade, e eu, por acaso, era uma estudante que se encaixava nos critérios. O timing pode parecer conveniente para estranhos, mas garanto que cada beneficiário conquistou seu lugar, com base em mérito acadêmico e compromisso com o serviço. Lima a estudou por um momento e então perguntou: e o que você diria àqueles que poderiam sugerir que seu relacionamento com o Sr. Mendes apresenta um conflito de interesses? Juliana encontrou seu olhar diretamente. Eu diria que reduzir minhas conquistas acadêmicas a uma conexão pessoal percebida faz um desserviço não apenas a mim, mas a cada estudante que trabalhou para entrar em instituições de elite sem riqueza familiar ou conexões. A narrativa de que estudantes da classe trabalhadora só podem ter sucesso através de sorte extraordinária ou patrocínio é exatamente o que a Bolsa Santos Mendes visa desafiar. Algo na expressão de Lima mudou. Um lampejo de respeito, talvez. Essa é uma perspectiva convincente, senhorita Santos. Uma última pergunta. Você comparecerá ao gala da fundação neste fim de semana? Sim, Juliana respondeu, decidindo que a honestidade era a melhor abordagem, tanto como beneficiária da bolsa, quanto como convidada do Sr. Mendes. Lima fechou seu caderno com um pequeno sorriso. Estou ansiosa para ver o que você vai vestir. A noite do gala chegou com uma inesperada queda de neve, cobrindo São Paulo com branco imaculado que brilhava sob as luzes da cidade. Juliana estava diante do espelho em seu apartamento, mal reconhecendo a si mesma no vestido verde esmeralda que ela e Carla haviam encontrado depois de horas de compras. O vestido era simples, mas elegante, sua cor vibrante contra sua pele. Você parece uma estrela de cinema, tia Luísa declarou, enxugando uma lágrima enquanto ajudava a ajustar o colar, um delicado pingente de prata que havia pertencido à avó de Juliana. Me sinto como uma impostora, Juliana admitiu. Todos esses meses insistindo que não pertenço ao mundo de Rafael, e aqui estou, me vestindo para entrar nele voluntariamente. Amar alguém não significa render sua identidade, Luísa disse sabiamente. Significa criar um novo espaço que pertence a ambos. Uma batida na porta anunciou a chegada de Rafael. Quando Juliana abriu, a admiração nua em seus olhos fez suas dúvidas momentâneas recuarem. Você está deslumbrante, ele disse simplesmente, oferecendo-lhe uma pequena caixa de veludo, um presente para esta noite. Dentro estavam um par de brincos de esmeralda, sua cor combinando perfeitamente com seu vestido. Rafael, isto é demais. Eram da minha mãe, ele interrompeu gentilmente. Ela os usou na festa de aposentadoria do meu pai. O primeiro evento formal que eles compareceram após anos de luta para fechar as contas.
Ela teria amado você. Juliana, sua determinação me lembra dela. A conexão pessoal por trás do presente tornou impossível recusá-lo. Enquanto Rafael a ajudava a colocá-los, seus dedos roçando contra seu pescoço, Juliana sentiu uma sensação de acerto, apesar de suas preocupações persistentes. O gala da Fundação Mendes foi realizado na Biblioteca Mário de Andrade, seus salões históricos transformados para a noite, em um país das maravilhas de inverno encantado. Enquanto Rafael acompanhava Juliana pela entrada, ela sentiu o peso de olhares curiosos da elite de São Paulo, doadores ricos, oficiais da universidade e figuras da sociedade que conheciam Rafael há anos. Todo mundo está nos observando. Ela sussurrou. Deixe-os, ele respondeu, sua mão quente e firme contra suas costas. Eu certamente não tenho vergonha de ser visto com a mulher mais brilhante da sala. Sua confiança reforçou a dela própria, e conforme a noite avançava, Juliana se viu interagindo confortavelmente com membros do conselho da fundação, compartilhando percepções de seu trabalho em Heliópolis. Muitos expressaram interesse genuíno em sua perspectiva, embora ela permanecesse ciente de sussurros ocasionais e olhares especulativos. A diretora Castro aproximou-se deles durante a hora do coquetel, sua expressão calorosa ao cumprimentar Juliana. Senhorita Santos, você está causando uma boa impressão. 3 membros do conselho já mencionaram suas sugestões inovadoras para o programa de orientação juvenil. Juliana tem uma perspectiva única sobre o que realmente funciona em comunidades como Heliópolis. Rafael disse orgulhosamente. A teoria é valiosa, mas sua experiência prática é inestimável. Os olhos da diretora se moveram entre eles, notando sua linguagem corporal com um sorriso perspicaz. Vejo que os rumores são verdadeiros, então. Devo dizer, vocês formam um par bastante formidável. Antes que qualquer um pudesse responder, o sino do jantar tocou, convocando os convidados para suas mesas. Rafael havia colocado Juliana na mesa principal ao lado de executivos da fundação e grandes doadores. Uma clara declaração sobre sua importância em sua vida. No meio do jantar, Rafael se desculpou para seu discurso planejado aos convidados reunidos. Juliana observou nervosamente enquanto ele subia ao pódio, sua presença comandando a tensão imediata. Bem-vindos, amigos e apoiadores da Fundação Mendes, ele começou, sua voz confiante e clara. Esta noite, celebramos não apenas as conquistas da Fundação ao longo do último ano, mas os indivíduos que dão significado à nossa missão. Ele falou eloquentemente sobre desigualdade educacional, disparidades de saúde e os esforços da Fundação para abordar ambos. Ao se aproximar da conclusão de seu discurso, seu olhar encontrou o de Juliana através da sala. Gostaria de compartilhar algo pessoal esta noite, ele continuou, seu tom suavizando. Muitos de vocês me conhecem há anos, como empresário, filantropo, ocasionalmente um difícil companheiro de jantar. Risadas suaves ondularam pela multidão. Mas não tenho certeza de quantos de vocês conheceram o verdadeiro Rafael Mendes, o homem por trás do currículo e da reputação. A sala silenciou, sentindo uma mudança no formato familiar do discurso de gala. 6 meses atrás, tive um encontro que mudou minha perspectiva fundamentalmente. Através de uma série de circunstâncias que só podem ser descritas como fatídicas, conheci uma jovem que desafiou cada suposição que eu mantinha sobre sucesso, mérito e valor humano. Seus olhos permaneceram fixos em Juliana, que sentiu seu coração martelando. Ela me mostrou que a verdadeira força não é encontrada na riqueza ou influência, mas na coragem de perseguir suas convicções apesar dos obstáculos. Nela, vi um reflexo de valores que meus pais me incutiram há muito tempo. Valores que eu talvez tenha perdido de vista em meio às armadilhas do sucesso. Um murmúrio passou pela audiência enquanto as pessoas começavam a conectar os pontos, muitos se virando para olhar para Juliana, cujas bochechas queimavam sob a atenção. O programa de bolsas Santos Mendes emergiu dessa revelação, um reconhecimento de que nossos sistemas frequentemente falham em identificar e nutrir talentos extraordinários, simplesmente porque não se conformam com nossas noções preconcebidas do que a excelência parece.
Mas isso não é apenas sobre mudança institucional. É sobre transformação pessoal. Rafael pausou, sua expressão inesperadamente vulnerável diante da multidão das figuras mais influentes de São Paulo. Esta noite, quero agradecer publicamente a Juliana Santos, beneficiária da Bolsa, estudante de medicina, voluntária da Fundação e a mulher que me lembrou o que mais importa na vida. Sua integridade, compaixão e compromisso inabalável com a justiça me tornaram não apenas um filantropo melhor, mas um ser humano melhor. A sala irrompeu em aplausos enquanto Rafael gesticulava em direção a Juliana, convidando-a a ficar de pé. Por um momento ela hesitou, sobrecarregada pela declaração pública. Então, reunindo sua coragem, ela se levantou graciosamente, aceitando o reconhecimento com um pequeno e digno aceno. Enquanto os aplausos continuavam, Juliana percebeu que algo profundo havia mudado. Rafael não a havia apenas apresentado como sua parceira romântica, ele a havia honrado como sua igual. Alguém cujos valores e perspectiva haviam alterado fundamentalmente os seus próprios. Nessa declaração estava uma ponte entre seus mundos, um reconhecimento de que suas diferenças haviam criado algo valioso em vez de insuperável. Quando Rafael retornou à mesa, ele pegou sua mão por baixo dela, uma conexão privada em meio ao espetáculo público. Demais? Ele sussurrou. Perfeito, ela respondeu, apertando seus dedos. Absolutamente perfeito. O gala concluiu bem, depois da meia-noite, e enquanto o motorista de Rafael navegava pelas ruas cobertas de neve em direção ao apartamento de Juliana, um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. A noite havia sido um ponto de virada, um reconhecimento público de seu relacionamento e uma navegação bem-sucedida das complexidades sociais que isso implicava. Obrigada. Juliana disse finalmente, pelo que você disse esta noite, por me ver como sou, não apenas como alguém a ser ajudado ou elevado. Rafael acariciou sua mão gentilmente. Eu que deveria estar agradecendo. Antes de conhecer você, eu estava cercado por pessoas, mas profundamente sozinho. Você mudou isso. Quando o carro parou em frente ao seu prédio, Rafael a acompanhou até a porta, neve estalando sob seus pés. A cidade ao redor deles estava quieta, transformada em um país das maravilhas de inverno que parecia existir fora do tempo. Fique, Juliana disse impulsivamente ao destrancar sua porta. É tarde e as estradas estão terríveis. Rafael hesitou. Tem certeza? Seu apartamento é minúsculo, ela sugeriu com uma risada, sem lençóis de algodão egípcio e banheiros de mármore importado? Sim, é tudo isso, mas é lar. Seu sorriso era acolhedor, enquanto ele dispensava seu motorista com uma rápida mensagem. Seria uma honra ver onde a doutora Juliana Santos começa seus dias. Dentro, Juliana momentaneamente se sentiu consciente do espaço apertado, dos móveis, de segunda mão dos livros didáticos empilhados em todas as superfícies. Mas Rafael moveu-se por seu apartamento com interesse genuíno, examinando as fotos em sua geladeira e os desgastados textos médicos em suas prateleiras. Combina com você, ele disse finalmente. Prático, despretensioso, focado no que importa. A simples observação derreteu suas inseguranças remanescentes. Este era seu mundo, modesto, mas autêntico, e ele estava vendo seu valor assim como ela havia chegado a apreciar aspectos do dele. Mais tarde, enquanto se sentavam juntos em seu pequeno sofá, compartilhando uma garrafa de vinho, Juliana se viu pensando sobre a jornada que os trouxe a este momento. De um primeiro encontro humilhante à declaração pública desta noite, seu relacionamento havia evoluído através de esforço genuíno para entender as perspectivas um do outro. No que está pensando? Rafael perguntou, notando sua expressão contemplativa. Sobre pontes, ela respondeu. Sobre como construímos uma entre mundos que pareciam impossivelmente distantes 6 meses atrás. Rafael considerou isso. Não uma ponte, ele corrigiu gentilmente. Um novo espaço inteiramente, não pertencendo a nenhum mundo, mas incorporando elementos de ambos, como nós. Juliana se apoiou nele, sentindo a força sólida de seu ombro.
Eu estava com tanto medo de me perder em seu mundo, de me tornar um acessório para sua vida, em vez da autora da minha própria. E agora? Agora eu entendo que o amor não requer rendição. Ele cria possibilidade. Rafael a beijou então, terno e reverente. Você me ensinou que a verdadeira riqueza não é medida em ativos ou investimentos. Ele murmurou contra seus lábios. É medida em coragem, em compaixão, na capacidade de crescer. Enquanto a neve continuava a cair do lado de fora, transformando paisagens familiares em algo novo e bonito, Juliana e Rafael permaneciam envolvidos nos braços um do outro, habitando o espaço único que haviam criado entre seus mundos diferentes. Espaço definido não por compromisso, mas por respeito mútuo, valores compartilhados e o poder transformador de ver além das suposições até a pessoa por trás. Naquele momento, Juliana sabia com absoluta certeza que quaisquer desafios que estivessem à frente, a conclusão de seu diploma médico, o escrutínio contínuo de seu relacionamento, a navegação contínua de suas origens diferentes, eles os enfrentariam juntos, cada um fortalecido pela perspectiva do outro. Eu te amo, Rafael Mendes, ela sussurrou. Não apesar de nossas diferenças, mas por causa do que elas nos ajudaram a ambos a nos tornar. Seus braços apertaram ao redor dela. E eu te amo, futura doutora Santos. Mais do que jamais pensei ser possível. Lá fora, São Paulo estava coberta, de branco imaculado, as divisões entre bairros temporariamente apagadas pela neve que caía igualmente sobre mansões e apartamentos modestos. Dentro da pequena sala de estar de Juliana, uma transformação semelhante havia ocorrido. Um reconhecimento de que a conexão humana, quando fundada em respeito e compreensão genuínos, podia transcender as fronteiras artificiais de classe e circunstância. Sua jornada havia começado com um mal-entendido em uma suíte de hotel de luxo. Continuaria através de anos de crescimento, desafio e profunda alegria, um testemunho do que se torna possível quando olhamos além das primeiras impressões para ver o verdadeiro valor de outra pessoa. Caros ouvintes, esperamos que a jornada de Juliana e Rafael tenha tocado seus corações. A história deles nos lembra que a verdadeira conexão transcende fronteiras sociais e que o amor pode ser encontrado nas circunstâncias mais inesperadas. Para mais histórias emocionalmente cativantes como esta, criamos uma playlist especial com narrativas igualmente comoventes. Você a encontrará clicando no link à sua esquerda. Se você gostou desta história de amor improvável e transformação pessoal, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e dar um joinha neste vídeo. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram as complexidades da vida e o poder da conexão humana. Nossos próximos episódios apresentarão personagens igualmente convincentes enfrentando suas próprias circunstâncias extraordinárias. A história de Juliana e Rafael ressoou com suas próprias experiências. Você se surpreendeu com a forma como o relacionamento deles evoluiu? Adoraríamos ouvir seus pensamentos na seção de comentários abaixo. Seu feedback nos ajuda a criar mais conteúdo que fala ao seu coração e inspira sua imaginação. Até nossa próxima história juntos, lembre-se de que às vezes